bom estarmos de volta com a lição de número 9. Nós estamos tratando nessa semana sobre o Espírito Santo e a Igreja. Nós vamos analisar a obra do Espírito Santo na formação e na continuidade da Igreja. Nós todos sabemos que a palavra igreja é uma palavra grega, que inicialmente não queria dizer igreja como nós entendemos hoje, mas que esta palavra sofreu transformações, mas que inicialmente a palavra igreja quer dizer aqueles que foram chamados para fora. E fazendo uma interpretação cristã desta palavra, nós podemos dizer que igreja são aqueles, é o grupo, é a comunidade daqueles que foram chamados para fora do mundo, do pecado, dos maus caminhos, volvendo-se para Deus através de Jesus Cristo. Então, nós trabalhamos nesta semana com algumas palavras-chave. Você pode fazer um pequeno cartaz, eu gosto de fazer isso às vezes, num papel, escrever ali. A primeira palavra que mostra o trabalho do Espírito Santo na igreja, eu diria que é a palavra chamado. O Espírito Santo nos convence do pecado e nos conduz a Cristo. E ele nos chama para a fé e para o compromisso com o Senhor Jesus. Então, a primeira parte da obra do Espírito Santo é chamado. Segunda palavra que vai aparecer na sua tela, o item número 2, é batismo. Logicamente, quando aceitamos a Cristo através do Espírito, nós somos batizados. Aliás, nós somos batizados em nome do Espírito Santo também, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora nós entramos, através do batismo, é uma porta de entrada na comunidade que nós chamamos de igreja. Igreja não é prédio, igreja não é tijolo, areia, cimento, igreja é povo. Igreja é você, sou eu, somos todos nós. E então, o 1 Coríntios 12, 13 diz assim, que todos nós fomos batizados em um Espírito, que é o Espírito Santo, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito, que é a fonte vivificadora da igreja. Então, perceba, o Espírito Santo atua no chamado, ele atua no batismo, e ele atua na formação dessa comunidade de batizados que somos nós, os cristãos. Em terceiro lugar, como é que o Espírito Santo faz isto? Como é que ele consegue unir gente de diferentes classes, de diferentes tribos, de diferentes línguas, de diferentes costumes, de diferentes matizes? Ele nos une pela palavra de Deus. O João 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, através da doutrina bíblica correta, o Espírito Santo une os filhos de Deus pela sua palavra. E ele nos leva à fé. E aí vem aquele famoso texto de Efésios 4, né? Há uma só fé, que é a fé verdadeira, que é a doutrina verdadeira. Há uma só fé. Há um só modo de exercer fé, que é fé em Deus. Há um só Senhor e há um só batismo. Aqui não está falando da quantidade de vezes que a pessoa é batizada, mas um só batismo correto, que é aquele que te introduz dentro da comunidade da fé, que é a igreja. Então, a outra palavra que o Espírito Santo usa é fé. Outro método que o Espírito Santo usa para formar a igreja. Então, perceba, a igreja é formada por aqueles que foram chamados, por aqueles que foram batizados, por aqueles que seguem a palavra de Deus, que têm fé. E, por último, o quinto passo, o Espírito Santo trabalha na missão desta igreja. Se for para o livro de Atos, capítulo 1, verso 8, fala da trajetória da missão. Jesus disse que os seus filhos seriam testemunhas dele em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E então, logo no capítulo 2, o Espírito foi derramado no Pentecostes para que esta igreja unida, batizada, formada pela palavra, saísse para cumprir a missão, que era evangelizar ao mundo, que era fazer discípulos de todas as nações, tribos, línguas e povos. Então, são 5 palavras que demonstram a obra do Espírito Santo na igreja. Primeiro, vamos só recordar, é o chamado. Ele nos convence do pecado, nos chama para Cristo. Depois é o batismo. Depois é a palavra de Deus, que tem a ver com esse chamado também, né? A fé verdadeira e, finalmente, a missão, que é o nosso trabalho, que é a nossa função. Então, terminaríamos fazendo 2 perguntas para você conversar um pouquinho com a sua unidade. Primeiro, na igreja, o que é mais importante, a doutrina ou o serviço em prol do próximo? Tem gente que diz assim, nós temos que pregar a doutrina, nós temos uma verdade presente, temos que explicar a Bíblia para as pessoas.
E esse negócio de ficar ajudando o próximo, de obra social, isso aí não é para nós. Outros já se encantam com a obra social. Não, nós temos que ajudar os pobres, nós temos que ter uma assistência social vigorosa e etc. e tal. O que é mais importante, é a doutrina ou o serviço em prol do próximo? Se você for para a pergunta 2 da lição de sexta-feira, você vai, da lição lá, daquela parte de perguntas para reflexão, vai ter esse tipo de pergunta lá. E você vai poder discutir um pouquinho com a sua unidade. E, a priori, eu já digo, uma coisa não invalida a outra. Pregar a doutrina correta também inclui ajudar o próximo e ajudar as pessoas. Agora, não podemos só ficar ajudando o pobre e esquecendo de pregar a verdade para ele, para o pobre e para o rico. As duas coisas vão juntas. O nosso evangelho é o evangelho eterno, é o evangelho completo, não é um evangelho manco, não é um evangelho caolho, que só se dedica a uma questão e esquece das outras. Mas ele é completo, ele é integral. Ok? Segunda pergunta, que você pode discutir se sobrar tempo: o que pessoalmente estou fazendo para ser um cristão que prove ser usado pelo Espírito Santo? Isso aí seria bom deixar com cada aluno para que ele respondesse, para que ela respondesse. Um abraço para você. Semana que vem a gente tem um encontro aqui. Que Deus abençoe.